Muito boa tarde a todos. Estamos começando a nossa live desse dia 20 de agosto de 2020, atualizando o status do nosso estado do Rio Grande do Sul em relação ao novo coronavírus. Nesse momento, nós temos no nosso estado 103.891 casos confirmados de coronavírus, ocorridos em 481 municípios, com 2.881 mortes confirmadas pelo coronavírus aqui no Rio Grande do Sul. 91% dos casos confirmados já se recuperaram. É um bom indicador. Nesse momento, a taxa de ocupação das nossas UTIs é de 76,5%, 48,5% por pacientes confirmados ou suspeitos de Covid-19 ou, né, se não for Covid-19, outra síndrome respiratória aguda grave, aqueles suspeitos que não se confirmarem. Então, ressaltando, a gente tem conseguido, com esforço conjunto, manter a nossa taxa de ocupação sempre abaixo dos 80% aqui no estado do Rio Grande do Sul. Isso é resultado de esforço feito pelo governo do estado, com apoio do Ministério da Saúde, com apoio das prefeituras, né, com a estruturação de novos leitos, novas UTIs aqui no nosso estado, que tem garantido atendimento para todos aqueles que precisam no Rio Grande do Sul. Então, é um esforço importante que foi feito pela nossa equipe da Secretaria de Saúde e por todos os profissionais que estão ligados à área, aos quais nós agradecemos muito, né, especialmente aqueles que estão na ponta, operando nas UTIs, os serviços que salvam vidas. Queria falar inicialmente do projeto Chamar 192, idealizado pela nossa Secretaria de Saúde e com o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul, o COSEMS. A partir dessa iniciativa, 226 municípios que ainda não possuem cobertura vão ter a oportunidade de aderir à rede de urgência estadual. Com isso, o Rio Grande do Sul vai ser o primeiro estado brasileiro a possuir 100% de cobertura do SAMU por meio do número 192. É um grande feito, uma grande conquista que nós temos a celebrar no dia de hoje, com a cobertura que se tem hoje no Rio Grande do Sul de 91,2%, passando a alcançar dos atuais 10,3 milhões de habitantes para a totalidade de 11 milhões e meio de gaúchos e gaúchas. É um serviço que vai contribuir para agilizar o socorro a pacientes que necessitam de atendimento de urgência, incluindo aqueles acometidos pelo Covid-19 que eventualmente precisarem de deslocamento feito pelas nossas ambulâncias do SAMU. Para falar mais sobre essa iniciativa, eu vou chamar aqui o nosso diretor do Departamento de Regulação da Secretaria de Saúde, o Eduardo Eusade. Seja bem-vindo, Eusade. Ele está conosco aqui para explicar melhor como vai funcionar esse serviço, esse processo de adesão dos municípios. Olá, Eusade. Boa tarde, governador. Boa tarde aos gaúchos. E é uma honra aqui explicando um pouco mais desse projeto, que a gente considera que é um projeto ousado, inovador e que pretende estender um serviço que é de alta qualidade no Rio Grande do Sul, né, mas que infelizmente ainda temos cerca de 226, principalmente de municípios pequenos do Rio Grande do Sul, que não possuem cobertura SAMU, até porque financeiramente é difícil para esses municípios às vezes de 2, 3 mil habitantes, e que tem que se virar por conta própria na questão da urgência e emergência pré-hospitalar. Então eles trabalham, a maioria desses municípios trabalham com ambulâncias próprias, com ambulâncias às vezes de corpo de bombeiros, etc., mas descolado do serviço de urgência do estado do Rio Grande do Sul, e principalmente nesses municípios o número, o link 192, ele não toca. Então a gente estruturou um projeto, né? Nós pegamos o serviço do SAMU no início do ano passado,
com muitas dificuldades em termos de estrutura, em termos de equipe médica, inclusive tinha perdido a habilitação federal, né, e graças ao apoio da secretária Rita e do governo como um todo, e da Assembleia Legislativa, que nos possibilitou reestruturar o serviço, inovamos já a partir de centrais de regulação compartilhada, também numa parceria com alguns municípios do interior do estado, extremamente importante. Hoje a gente está pouco mais de um ano depois dessa reestruturação, os índices de atendimento e de velocidade e de quantitativo do atendimento do SAMU praticamente dobraram, tá? A gente já está em índices de excelência nacional e agora a gente complementa com esse projeto que é tornar as equipes desses municípios que não têm SAMU, tornar as próprias equipes como equipes associadas do SAMU estadual, né, dotando essas equipes da integração tecnológica ao nosso sistema de urgência e emergência e integrando esses municípios à rede de urgência e emergência do Estado, já que esses municípios ficavam soltos, tendo que ajustar as suas próprias referências, atender os seus pacientes com as equipes da maneira como eles achavam. Agora vão ter treinamento, vão ter a identidade visual associadas ao SAMU, vão ter a retaguarda tecnológica e a retaguarda técnica de estarem ligados à central estadual e à rede de urgência e emergência, tanto na referência primária quanto na referência secundária, que vai dar segurança e vai dar garantia do atendimento e do acesso a uma população importante que estava fora do sistema oficial de urgência e emergência, e com a contribuição e a parceria que a gente tem do COSEMS, esse era um projeto que estava planejado para acontecer em 2 anos, e a parceria do COSEMS vai permitir que a gente, até o final do ano, possivelmente a gente integre todos esses municípios e garanta atendimento para uma parcela importante dos gaúchos e fazer com que o 192, que é uma segurança para todos os cidadãos, toque no estado inteiro do Rio Grande do Sul e a gente seja realmente um setor inovador a nível nacional, e acho que vai ser uma grande conquista para os gaúchos. Perfeito. Obrigado, Eussádio. Justamente citou aqui o COSEMS, que é o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde dos municípios do Rio Grande do Sul. A presidente está aqui conosco, a Cláudia Daniel, que é do município de Nova Araçá. Olá, Cláudia, seja muito bem-vinda, para contar um pouco para nós de que forma que isso impacta no atendimento das populações que também vão passar a contar, então, com esse serviço. Seja bem-vinda, Cláudia. Boa tarde, governador. Obrigado pelo espaço. Gostaria de deixar um abraço à nossa secretária Rita, que foi uma grande parceira junto com o DRE, através do diretor Eussádio, para a construção desse projeto, que ele vem qualificar o atendimento de urgência e emergência dos municípios. Como o doutor Eussádio muito bem colocou, nós temos 226 municípios sem atendimento ao SAMU no estado do Rio Grande do Sul, o que representa aproximadamente 1.200.000 habitantes. E a construção desse projeto, ela vai favorecer a ampliação e a uniformidade de 192 em todo o território gaúcho. Isso vai levar as equipes segurança, uniformização, treinamento para melhor atendimento à população, seja ela nas vias públicas, seja ela em atendimento intradomiciliar, seja ela em todos os segmentos que o SAMU hoje já presta à população gaúcha. Então, essa grande construção, ela vai trazer melhoria, sim, no atendimento móvel, ela vai dar segurança para a gestão, sabendo que os pacientes eles estão dentro dos protocolos adequados, isso vai uniformizar também as referências hospitalares e vai agilizar o atendimento dessas pessoas que buscarem o 192. Então, o Chamar 192 realmente é um projeto inovador, construído a muitas mãos, na verdade, que vai trazer segurança e qualificação de atendimento a toda a população gaúcha. Perfeito. Muito obrigado, Cláudia. Obrigado pela parceria
do COSEMS, o nosso Conselho das Secretarias Municipais de Saúde, que foi, como falou o nosso diretor de regulação, o Eusad, fundamental para que nós pudéssemos agilizar esse processo e agora garantir, né, a inserção de todos os municípios, todos os gaúchos abrangidos pelo nosso SAMU aqui no estado do Rio Grande do Sul. Nós vamos divulgar hoje os números da 7ª rodada da pesquisa feita pela Universidade Federal de Pelotas, a EpiCovid, que é a pesquisa de prevalência na população do coronavírus. As nossas universidades e os nossos cientistas nos dão segurança com as informações a partir dos dados desta pesquisa que começou aqui no Rio Grande do Sul, foi levada ao Brasil nessa fase de investigação, de acompanhamento e entendimento do quanto efetivamente o vírus está presente na nossa população. A gente tem ampliado testes, exames, mas a pesquisa nos dá esta, talvez, contraprova, né? Vamos dizer, uma forma de, aplicando essa pesquisa em 4.500 gaúchos distribuídos pelo território estadual, entender o quanto que há ou não de subnotificação a partir dos exames que são feitos no nosso estado e dos dados que, portanto, se tornam oficiais. Temos a participação de diversas universidades, outras 12 universidades, além da Universidade Federal de Pelotas, participam deste projeto, e também quero destacar mais uma vez a parceria do setor privado, né, que ajudou com patrocínio para que se viabilizasse essas etapas de investigação, a Unimed Porto Alegre, o Instituto Cultural Floresta, o Instituto Serra Pilheira do Rio de Janeiro. Nós também contamos com o apoio do Banrisul no desenvolvimento do projeto, patrocinando também etapas. Um dos parâmetros que nós utilizamos, é importante ser dito, já que o modelo do distanciamento controlado ele analisa uma série de indicadores, mas este indicador também da pesquisa, ele nos ajuda a entender a prevalência do vírus na população. Então, eu vou chamar imediatamente aqui para poder fazer a apresentação desta pesquisa a nossa coordenadora do Comitê de Dados, a Leane Lemos, e também o reitor da Universidade Federal de Pelotas, reitor Pedro Alau, para fazerem aqui a apresentação dos resultados dessa pesquisa. Sejam bem-vindos os dois. Leane, por favor, queres fazer algum comentário inicial? Depois passamos ao Pedro para fazer a apresentação da pesquisa. Isso, mais uma vez, governador, obrigada pelo patrocínio de sempre, né? A gente utilizar esses dados, ter mais uma referência para a mensuração da pandemia no estado do Rio Grande do Sul, algo que é inédito, algo que tem sido comentado, né, citado como uma experiência inédita, e que a gente tem aí o prazer de ter uma grande universidade com a Universidade de Pelotas nessa parceria. Eu acho que eu não vou tomar muito mais tempo, eu acho que é interessante a gente ir para os resultados, que é o que nos interessa, lembrando que essa é a 7ª rodada, né, nós temos ainda mais uma dentro do acordo de cooperação que está firmado com a Universidade Federal de Pelotas. E é isso, muito obrigado ao senhor e obrigado também ao professor Pedro pela parceria de sempre. Muito obrigado, Leane. Professor Pedro Alau, pelo visto, está calor em Pelotas, aqui em Porto Alegre está muito frio, né? Mas o reitor ali está de camiseta de manga curta, então seja bem-vindo, reitor. Boa tarde, governador, boa tarde, Leane, boa tarde, Vânia, uma satisfação estar aqui conversando com vocês mais uma vez. Nas últimas etapas, quem apresentou os resultados da pesquisa foi o professor Fernando Barros, que é um dos fundadores do nosso grupo da epidemiologia aqui, e agora nessa 7ª fase eu retorno aqui para apresentar os resultados. Só para te dizer, governador, está com ar-condicionado aqui, porque não está nada calor em Pelotas, a situação aqui está fria também. Mas dizer que é uma satisfação apresentar os resultados dessa 7ª fase, eu já vou compartilhando aqui a minha tela, até porque essa pesquisa, ela tem uma história que no futuro ela vai ser muito lembrada. Essa pesquisa ela começou num momento que a epidemia praticamente não tinha chegado no estado do Rio Grande do Sul ainda, e hoje a gente
está aí com a epidemia mais intensa no estado, talvez até para a felicidade de nós gaúchos e gaúchas, já começando a desacelerar em algumas partes do estado, e a gente tem feito a cobertura de todo esse processo da pandemia. Então, primeiro, reforçar o que já foi dito, que esse é um esforço de 13 universidades gaúchas. A Universidade Federal de Pelotas faz a liderança, mas tem 13 universidades gaúchas que estão trabalhando junto conosco desde o começo desse projeto. O Banrisul entrando agora na lista dos financiadores, fica o nosso agradecimento, e sempre lembrando a participação decisiva do Instituto de Pesquisa de Opinião, que é a empresa que faz a coleta de dados da nossa pesquisa. Se na nossa pesquisa nacional quem faz o trabalho braçal, a coleta de dados, planejamento é o IBOP, aqui no Rio Grande do Sul quem faz esse trabalho é o Instituto de Pesquisa de Opinião. Fica aqui o nosso agradecimento à Elis Radman, que tem feito esse trabalho brilhante aqui para a pesquisa gaúcha. Por que o estudo é importante? Ele faz um raio-x do coronavírus no estado, e a verdade, senhor governador, é que cada vez que a gente apresenta que é o único estudo populacional no mundo com X fases numa mesma população, cada vez ele vai se distanciando mais na liderança aí da ciência mundial. Não tem nenhum outro estudo, nem com 4 fases numa mesma população, e o estudo gaúcho já tem 7 fases, 8 garantidas, porque teremos mais uma daqui a 3 semanas. Então a pesquisa gaúcha ela vai conseguir aí um ineditismo, já conseguiu mundial, que nos deixa com bastante orgulho, tanto a nós pesquisadores, certamente ao governo do estado e também a população gaúcha como um todo, que recebe os nossos entrevistadores de uma forma muito calorosa, muito cordial. Só não oferecem mate para os nossos entrevistadores porque agora não pode, mas o resto tudo são muito acolhedores nas residências gaúchas. Então, quando a gente olha esse slide, a gente vê o tamanho da empreitada que estamos aí fazendo juntos. Lá em começo, no meio de abril, fizemos a primeira fase dessa pesquisa, final de abril, começo de maio, final de maio, final de junho, final de julho, meio de agosto, e já temos a 8ª fase prevista para o começo de setembro, mostrando aí o quanto de trabalho está envolvido. Só para que se tenha uma ideia, nós estamos aí falando que no somatório destas etapas que já foram feitas até agora, nós já testamos aí, entrevistamos cerca de 32 mil pessoas espalhadas pelo estado do Rio Grande do Sul. As 9 cidades que participam da pesquisa são essas, já foram apresentadas em inúmeras oportunidades: Porto Alegre, Canoas, Pelotas, Caxias, Santa Cruz, Santa Maria, Passo Fundo, Ijuí e Uruguaiana. Essas 9 cidades, elas representam 31% da população de 11 milhões e 300 mil gaúchos que o estado possui. Então vamos para os resultados, que é o que todo mundo mais quer conhecer. Fizemos 4.500 testes novamente. Desses, 55 retornaram com resultado positivo, ou seja, existe um percentual da população gaúcha que já teve contato com o vírus de 1,22%, ou seja, um infectado a cada 82 habitantes, o que dá uma estimativa aí de 139, quase 140 mil pessoas com anticorpos. Quando a gente olha o que o governador acabou de apresentar na abertura dessa live, a gente nota que a diferença entre o número estimado pela pesquisa e o número de casos confirmados, ela vem diminuindo com o passar do tempo, o que significa que o governo conseguiu ampliar a testagem do estado, o que nos deixa muito satisfeitos como pesquisadores. Esse é apenas um gráfico para representar o que foi acontecendo ao longo do tempo. Então, olha lá, a primeira fase, no meio de abril, era quase 0%, era 0,05% da população gaúcha infectada. Ao longo de abril e maio, chegamos perto do 0,25, 0,20%. No final de junho, chegamos a 0,5%, final de julho, chegamos a 1%, e agora, no meio de agosto, chegamos a 1,2%. Então, esse é o percentual da população gaúcha infectada.
Se a gente quiser esmiuçar esses números, então eu gosto sempre de destacar aquela coluna, aquela linha que diz um positivo a cada. Lá no começo era uma pessoa positiva a cada 2.000 habitantes. Hoje é uma pessoa positiva a cada 82 habitantes. Então, cada vez mais diminui o círculo, o grupo de pessoas necessárias para que a gente tenha, infelizmente, alguém com teste positivo. Então, aqui nos participantes da live, sem cometer nenhuma indiscrição com os prontuários médicos, porque foi informado publicamente, dos participantes da live, pelo menos temos um governador aí com resultado já positivo e que felizmente está recuperado. A gente fica muito satisfeito com a tua recuperação, governador. E depois, aquela informação, lá no começo, para cada caso que aparecia na estatística oficial, existiam quase que 10 casos que não apareciam, que estavam escondidos na população, e agora isso diminuiu para menos do que 2. Então, mostrando aí que a gente conseguiu identificar melhor as pessoas infectadas, e isso representa um sucesso do Estado no combate à pandemia. Destrinchando aonde que estão esses casos na nossa pesquisa, então nessa fase nós tivemos 12 casos em Canoas, 11 em Porto Alegre, confirmando essa questão de uma força da epidemia na região metropolitana, Caxias e Passo Fundo com 6 casos cada uma, Ijuí e Santa Maria com 4, Santa Cruz e Uruguaiana com 2, e eu vou destacar aqui o resultado de Pelotas, com 8 casos, apesar de ser o berço da epidemiologia no Brasil, a coordenação da pesquisa, infelizmente a pandemia chegou em Pelotas finalmente, e com uma intensidade grande. Então eu vou destacar o resultado de Pelotas. Na última fase só tinha 1 caso em Pelotas, agora já aumentou para 8 casos. Então Pelotas hoje é o lugar que apresentou maior aumento entre a fase anterior e esta fase da pesquisa. Depois, só para comparar os resultados com a situação do país, então vamos lembrar que o Rio Grande do Sul está com 1,2%. Então a situação gaúcha hoje ainda é melhor do que era a situação nacional no meio de maio, mostrando que o Rio Grande do Sul conseguiu, através das ações que organizou até hoje, fazer com que o vírus circulasse menos aqui do que nos outros estados da federação e outras regiões do Brasil. Então, quando lá se dizia, o Rio Grande do Sul só está atrasando a pandemia para o inverno, não. O Rio Grande do Sul conseguiu que, no momento em que a pandemia está forte aqui, mesmo assim, só 1,2% da população esteja infectada. Quando em outros lugares do Brasil, no momento mais crucial da pandemia, naqueles lugares, tinha 20%, 15% da população infectada. Então, isso mostra que o Rio Grande do Sul, através das suas políticas, através da sua população, através dos seus pesquisadores, através do seu governo, tem conseguido fazer com que a epidemia seja menos grave aqui do que em outros lugares do país. A gente sempre apresenta esse resultado, então cada vez que a gente faz um teste e dá positivo, a gente testa as outras pessoas que moram na mesma casa. E tem se mantido esse percentual praticamente estável, Leni, senhor governador, de 1/3 das pessoas que moram com alguém que tem resultado positivo, elas também têm um teste positivo. Então esse resultado ele é um pouco maior do que a literatura internacional e um pouco menor do que o estudo EpiCovid no Brasil inteiro. O que esse resultado significa? Ele significa o quanto que uma pessoa contaminada consegue se isolar no ambiente intradomiciliar. Então, claro que no Brasil, comparado com outros países, a gente sabe que os domicílios são menores, tem mais gente morando em cada casa, então é esperado que a transmissão intradomiciliar seja um pouco maior do que a observada nos outros países. E aí uma ótima notícia em relação ao distanciamento social. Pegando aquele gráfico com as linhas, o que a gente observou? Que o percentual de pessoas, aquela linha vermelha, que saía diariamente de casa, aumentou muito da primeira para a segunda fase, lá em abril, seguiu aumentando até junho, mas felizmente parece que a população gaúcha, com a chegada mais intensa do vírus,
entendeu a gravidade e está mais em casa. Então, parou de aumentar o percentual de pessoas que saem de casa diariamente, o que representa uma ótima notícia para nós pesquisadores. Da mesma forma, a linha verde, que é o percentual da população que fica todo o tempo em casa, também parou de diminuir. Então, ela vinha diminuindo até junho, e a partir de julho e agosto, então, ela está estabilizada. Isso é uma ótima notícia para nós e está mostrado no outro gráfico também, basicamente a mesma coisa. Então, o vermelho ia crescendo, o gráfico com as linhas, com as barras, ele ia crescendo até junho, parou de crescer, e o verde vinha diminuindo até junho, parou de diminuir. A gente sempre apresenta os dados por cidade, os prefeitos e as prefeitas gostam muito de ver esse dado. Claro que o slide fica muito difícil de acompanhar, então eu vou destacar só os resultados da 7ª fase. Então, o percentual de pessoas que saem todos os dias de casa continua maior em Passo Fundo e Caxias. Isso tem sido um resultado consistente ao longo da pesquisa. Então, as populações de Passo Fundo e de Caxias são as que mais saem de casa. E as que mais ficam em casa também consistentemente têm sido Pelotas e Porto Alegre. Então, fica aí a recomendação para que todas as cidades levem a sério aí a pauta do distanciamento social, que na ausência de vacina continua sendo uma estratégia para que a gente enfrente esse vírus. Então, para concluir, senhor governador, a prevalência finalmente passou de 1% no estado. A gente mantém aquela nossa recomendação de ampliar a testagem e seguir buscando ativamente a rede de contatos das pessoas contaminadas, e a gente faz um destaque para o crescimento da Covid-19 em Pelotas, pedindo, então, atenção da Prefeitura Municipal, pedindo atenção do Governo do Estado, para que a gente bloqueie aí o crescimento da Covid-19 na Zona Sul, até porque em outros lugares do Estado, como eu falei, felizmente parece que estamos começando a desacelerar. Infelizmente, ainda não é o caso em Pelotas e em alguns lugares da região sul. Então, muito obrigado, senhor governador, muito obrigado, Leani, por toda a liderança do Comitê de Dados. Fico à disposição aqui para eventuais perguntas. Muito obrigado, reitor Pedro Alau, muito obrigado também a Leani. Essas informações são muito importantes, porque elas indicam, né, como foi demonstrado, que a gente tem uma redução da chamada subnotificação, ou seja, o Estado tem uma política de testagem que está se aproximando da realidade, segundo a pesquisa, do nível de contágios no nosso Estado. Então, a gente tem uma boa notícia a partir desta indicação aqui da pesquisa da Universidade Federal de Pelotas. De outro lado, né, reforça, né, que a gente está vivenciando um momento ainda de expansão do vírus aqui no Rio Grande do Sul. Vamos responder aqui as perguntas. A primeira pergunta é da Fernanda Crâncio, do Jornal do Comércio. Ela pergunta: o setor de eventos aguardava para esta semana um retorno sobre a possibilidade de flexibilização de atividades. Como está o andamento da análise dos protocolos sugeridos pelo segmento? Bom, nós recebemos uma manifestação e conversamos, tive uma reunião com integrantes do setor de eventos que apresentaram com muita consistência modelos de protocolos, estão inclusive organizando eventos piloto, ou seja, eventos testes de protocolos com segurança, e nós entendemos que é possível, sim, dar um passo, avançar nesse sentido. Nós liberamos recentemente, fizemos a liberação para alguns, na verdade, permitimos eventos esportivos, desde que com autorização em nível municipal, e vamos avançar agora, esperamos na próxima semana, com os protocolos para eventos, em princípio eventos corporativos, né, eventos de negócios, onde se consegue ter mais controle na realização de eventos, porque tem controle de acesso, tem controle de fluxo de pessoas, controle na plateia, enfim, né, shows e eventos festivos, né, ainda deverão aguardar. Nós estamos analisando, podemos dar
com segurança um passo na liberação de alguns eventos, né, de organizações de eventos corporativos, como eu falei, de negócios aqui no nosso estado, o que deve ter a deliberação na próxima semana. O Ramiro Brites, do grupo A Hora, de Lajeado, pergunta: os esportes individuais foram liberados também para amadores em bandeiras amarela e laranja. Essa flexibilização, com um distanciamento de 16 metros quadrados, é exclusiva para clubes sociais e esportivos. Em Arroio do Meio, por exemplo, foi criado um protocolo para a retomada de esportes coletivos. Há uma previsão para que a flexibilização vá além dos atletas profissionais? Olha, nós estamos, né, avançando passo a passo nesse sentido. Nós entendemos que, inclusive, para que atletas profissionais possam manter, né, a sua capacidade de rendimento, era importante a liberação para treinos, desde que não em esportes, não na forma coletiva, e sempre sem público, é importante ser ressaltado. Então, vou trazer aqui a nossa coordenadora do Comitê de Dados, que pode dar mais detalhes aí sobre de que forma que esses protocolos estão estabelecidos nos passos que foram dados até aqui. Sim, governador. Obrigada. Como o senhor acabou de dizer, foi autorizado e tem sido amplamente divulgado. São protocolos para que haja campeonatos, né? Os campeonatos esportivos, eles estão liberados nas bandeiras laranja e amarela, porém sem público, é para captação de imagem, de som, e ainda assim há uma necessidade de autorização da prefeitura, porque eventualmente haverá um outro município em que, pela prevalência do Covid, pela situação em que esteja o município, aquele prefeito ou prefeita considere que não é o momento de se fazer, mas sempre com essas restrições, né? Restrição de bandeira e restrição de público também. E também na parte de treinamento se aumentou a área necessária dentro das academias para que haja a liberação, né? Então ficou para até 16 metros quadrados para cada participante, no caso da bandeira vermelha. Habitantes, né? A gente tinha uma restrição para, na bandeira vermelha, apenas coabitantes, e na bandeira vermelha, então, academias podem receber... Ou individual, né? Que era individual ou com coabitante. Agora está liberada essa parte, mas com uma área maior para cada pessoa que estiver utilizando as instalações das academias ou dos centros esportivos. Perfeito. Obrigado, Leoni. O Gabriel Jacobsen, da Rádio Gaúcha. Na última semana, ao anunciar a proposta de volta das aulas, o senhor afirmou que o cronograma seria levado adiante apenas se houvesse indicadores positivos e concordância de prefeitos e especialistas. Os prefeitos rejeitam majoritariamente essa proposta, especialistas também alertam para riscos. O governo mantém a perspectiva de volta às aulas a partir de 31 de agosto ou já trabalha com outro calendário? Gabriel, nós temos especialistas que defendem retorno, temos especialistas que contestam, temos prefeitos que defendem o retorno e temos prefeitos que contestam. Nós continuamos dialogando. Na próxima terça-feira deve haver uma nova rodada de um encontro com a participação não apenas dos prefeitos, mas também de órgãos de controle, desde o Tribunal de Contas e o Ministério Público, que estamos programando também com participação de alguns especialistas, continuar debatendo o tema. Lembrando que nós não estamos falando de uma imposição de retorno às aulas, nós estamos tratando sobre retirar a restrição, permitir retorno, se for o caso, né, pelo município analisado, com a decisão dos pais. Então, os pais que não quiserem enviar seus filhos podem não enviar, se tem onde deixar em segurança, mas sobre dar a oportunidade para os pais que não têm onde deixar os seus filhos em segurança, porque nós estamos falando nessa primeira etapa só da educação infantil, né? As outras etapas de ensino seriam em outros momentos, mas a gente continua dialogando e temos uma reunião que deverá avançar para encaminhar uma deliberação no dia 25 de agosto, que é a próxima terça-feira. A última pergunta é da Bárbara Hack.
da RBS TV. Diz: o IBGE divulgou uma pesquisa que mostra que o Rio Grande do Sul é um dos estados com o menor percentual de pessoas que declararam ter feito algum teste para detectar Covid-19, com 4,5%. O estado só fica à frente de Pernambuco. É importante ser dito, para só ficar clara a informação da Bárbara, que não é apenas à frente de Pernambuco, de outros estados, como o estado de Minas Gerais e do Paraná, que também tem os mesmos 4,5% da população testada. Então, não é apenas à frente de Pernambuco, é ao lado também de outros estados que também têm 4,5%, que são Paraná, Minas Gerais, tem algum outro estado que eu não me lembro agora também, que também está com 4,5% de testagem, como o Rio Grande do Sul. O que o estado está fazendo para melhorar esse índice de testagem no Rio Grande do Sul? O programa Testar RS já está funcionando? Existe alguma previsão de quando o estado deve alcançar a meta de 7 mil testes por dia? Sabemos quantos testes estão sendo feitos em média por dia esse mês? Antes de avançar sobre a questão dos testes por dia, acho que é importante, né, nós trazermos aqui a informação. Não é à toa também que estados como o Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais têm 4,5% de testagem, a declaração em Santa Catarina, aqui nosso estado vizinho, é de 5%. Nesta pesquisa feita pela PNAD, que é uma pesquisa nacional feita por amostragem nos domicílios, feita pelo IBGE, válida a pesquisa, evidentemente, mas também são estados que têm as menores taxas de incidência. Como o protocolo para a testagem tem também relação com sintomas, né, a testagem a menor, sozinha não quer dizer, neste caso aqui, que o estado não esteja fazendo os testes suficientes. E nós estamos buscando ampliar os nossos testes aqui no Rio Grande do Sul, mesmo assim. Aliás, a própria pesquisa da Universidade Federal de Pelotas aqui demonstrou que nós temos diminuído a subnotificação, ou seja, cada vez mais os nossos testes se aproximam do que parece ser, segundo a pesquisa, a realidade do número de contatantes, de pessoas que sofreram contágio com coronavírus. Vamos chamar aqui a nossa secretária de saúde, Arita Bergman, para que ela possa, né, esclarecer de que forma, né, nós está avançando no programa Testar RS, ampliando a testagem no Rio Grande do Sul, que era de 1.000 exames feitos diariamente e que vai chegar a 8.000 exames feitos diariamente. Por favor, secretária Arita Bergman. Boa tarde, senhor governador, boa tarde a todos que acompanham essa live. Realmente, o governo do estado do Rio Grande do Sul estruturou o projeto Testar. Nós já ampliamos o número de testes dia, que estamos encaminhando para os laboratórios credenciados pelo Ministério da Saúde. A nossa meta até a próxima semana é atingirmos 3.000 testes dias, só que para isso nós também tivemos que organizar uma logística, criamos então 4 centros de triagem e recebimento das amostras. Estamos já com 10 municípios acima de 100 mil habitantes que também vão organizar o seu centro. Então, tudo isso dependeu de um tempo, além do que estamos catalogando voluntários nas regiões onde teremos esses centros regionais, que é Caxias, que é Santa Maria, Santa Cruz e Passo Fundo, para que possam reforçar e, ao mesmo tempo, ter uma experiência importante na área do Covid. Além disso, também o senhor governador autorizou, nós ampliamos o número de estagiários para que possamos ter uma estrutura de recebimento regional, evitando a necessidade de vir até o LACEN em Porto Alegre. A meta, então, está dependendo muito mais de que os municípios, e eles estão colaborativos, possam ir colhendo a amostra dos pacientes sintomáticos, dos seus contatantes direto, junto às ILPIs. Aliás, uma outra
novidade, importante, é que o Rotary Club Internacional também está desenvolvendo um trabalho no Estado junto às ILPIs. Isso também vai aumentar a testagem no Rio Grande do Sul, embora essas instituições estivessem e estão dentro do Testar RS. Acreditamos, senhor, tendo feito já em torno de 650 mil testes, que esta evolução vai nos colocar numa posição melhor, mas muito bem lembrado, na coincidência de Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul, que nós temos bons indicadores de saúde, porque além do teste, sempre se recomenda, e todo esse trabalho, de evitar aglomerações, de fazer o uso dos protocolos obrigatórios, de usar a máscara e ter todos os cuidados para evitar a transmissão. Era isso. Perfeito. Obrigado, Arita. É importante lembrar também que a pesquisa ela faz a pergunta de se alguém fez algum tipo de teste, né? E aí estão incluídos também os testes rápidos e os testes do RT-PCR, que é o de biologia molecular, que é este que especialmente nós estamos ampliando, que é o capaz de detectar o vírus ativo para que justamente se possa promover o isolamento dessas pessoas que forem diagnosticadas com vírus com Covid. E que é justamente a que nós estamos ampliando fortemente, né? A testagem do RT-PCR, o teste da biologia molecular, que faz esse diagnóstico, que vai ser ampliado em 8 vezes aqui no Rio Grande do Sul. O reitor Pedro Alau pediu aqui para fazer o seu comentário também sobre esse tema. Por favor, reitor. Governador, visto que eu acabei botando um moletom, esfriou aqui em Pelotas, mais ainda. Tem que se cuidar, né? Não, mas na verdade, assim, eu queria comentar um pouco sobre esse resultado da PNAD, que é uma pesquisa telefônica conduzida nesse momento pelo IBGE, porque não se pode fazer confusão como se o indicador mais importante fosse o percentual da população testada. É óbvio que teste é muito bem-vindo, mas o que importa não é testar em quantidade, é testar em qualidade. Não adianta testar as pessoas que não, para dar um caminhão de testes negativos. É importante que a testagem seja na mosca, ou seja, se teste as pessoas suspeitas, as pessoas que tiveram contato com alguém que está infectado, etc. e tal. Ou seja, na testagem de qualidade, o Rio Grande do Sul está muito melhor que o resto do Brasil. Porque se nós encontramos que tem 1,4 vezes mais casos do que o que aparece nas estatísticas aqui, e no Brasil inteiro é 6 vezes mais casos, isso quer dizer que, em termos de precisão do nosso teste, nós estamos testando as pessoas que deveriam ser testadas. Obviamente que quanto mais testes fizermos, melhor também. Mas o uso do dinheiro público para testagem no Rio Grande do Sul parece que está atingindo um bom resultado. Os testes têm sido certeiros. Então eu só queria trazer esse dado, além de algo que o governador falou também tangencialmente, mas que também vale a pena lembrar. A epidemia aqui chegou em intensidade depois de outros lugares. Então é natural que tenha muito mais teste no Amazonas do que aqui, porque a epidemia estava forte lá 2 meses atrás. Então, ao final da pandemia, é que vai se poder comparar a quantidade de testes e a qualidade, ou a precisão dos testes realizados. E pelos indicadores que nós temos até hoje, o Rio Grande do Sul está tendo ótimo resultado, tanto que o percentual da população infectada é um dos menores do país inteiro. Perfeito. Obrigado, reitor. Obrigado pelas suas considerações. Eu quero renovar meu agradecimento à Universidade Federal de Pelotas, ao reitor Pedro Alau, pela colaboração no programa do EpiCovid, que é esta pesquisa de prevalência, que justamente chancela, né, com dados, com informações, nos dá suporte, com evidências para as políticas públicas estabelecidas no âmbito do Estado aqui do Covid. Agradecer a todas as universidades que são parceiras, aqueles que fazem a coleta, a todo mundo que se envolve neste grande programa, pioneiro e referência do Estado do Rio Grande do Sul
graças a esse conhecimento acadêmico que a gente tem a partir das nossas universidades, que há um grande ativo do nosso Estado, e, portanto, o meu agradecimento aqui também às nossas queridas colaboradoras, a Arita e a Leani, e a todos aqueles que nos acompanharam, e também a imprensa que está fazendo essa cobertura e ajuda a chegar as informações para a nossa população em relação ao Covid-19. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.